Olá, bom dia para quem nos assiste agora, saudações para aqueles que eventualmente nos assistirão de forma remota, de forma gravada. Bem, meu nome é Charles Brito, sou fisioterapeuta de profissão primeira, com algumas formações aí nas chamadas práticas integrativas e complementares. Tenho trabalhado muito com acupuntura, com quiropraxia, entre outras práticas assim. Bem, dentre os sujeitos que já nos meus 20 anos aproximadamente de fisioterapia eu tenho focado, tenho trabalhado, está o público idoso. Nós todos conhecemos aí essa transição demográfica, esse envelhecimento da população, e também por isso o público idoso ele tem sido tão estudado, prestigiado aí enquanto foco das nossas intervenções, até porque caracterizam uma necessidade capital de cuidado, de assistência em saúde. E aí, dentro dessa lógica, eu fui convidado a estar hoje aqui conversando com vocês sobre práticas fisioterapêuticas que previnem quedas entre idosos. E aí, ao analisarmos esse título, a gente percebe muito claramente 4 grandes núcleos de sentido com os quais a gente vai trabalhar nessa fala. O primeiro, não poderia deixar de ser, é o sujeito. Então, esse sujeito que está envelhecendo, que está em processo, né? E aí, ao tratar aqui do idoso, eu costumo sempre nas minhas palestras, na própria aula de geriatria e gerontologia, fazer uma certa provocação, uma certa brincadeira, né? Ao escrever idoso com artigo no masculino, a gente negligencia esse já bastante conhecido processo de feminilização do envelhecimento. Até porque há mais mulheres idosas do que homens idosos. A gente brinca que tem o bailão das viúvas, mas não tem o baile dos viúvos, né? Até porque, como eu já havia dito outrora, o número de mulheres que vivenciam esse processo, em função de vários detalhes que já por nós bem conhecidos aí, essas mulheres vão, entre aspas, ali, vingar mais, né? Sobreviver mais, ter uma vida funcional, inclusive, maior do que nós homens. E aí a gente já começa com essa provocação aí, discutindo essa relação desse sujeito, que no caso é o idoso. Seria então, por isso, até mais justo eu falar queda entre idosas, até porque numericamente as mulheres são maioria. Bem, outro grande núcleo de sentido aí é o processo da queda. Eu sempre falo que a queda, na verdade, ela não é a questão principal, né? A queda, na verdade, ela é uma consequência de uma série de questões, de processos fisiológicos deletérios que vão acontecendo aí com esse sujeito idoso. Nós temos a queda ali por acidente, propriamente dito, mas muitas vezes essa queda ela é provocada por um déficit funcional. Então esse sujeito ele tem uma diminuição de força muscular, ele tem uma alteração anatômica, ou seja, estruturalmente o seu corpo ele está menos capaz, menos hábil a sofrer essas intempéries do tempo, né? Desse desequilíbrio, por assim dizer. E aí, os 2 últimos núcleos de sentido, tão importantes quanto, dizem respeito às práticas preventivas, e aí, na fisioterapia, a gente discute muito isso, porque há um estigma de reabilitação na fisioterapia. Embora nós conheçamos aí que no campo das práticas preventivas há prevenção primária, secundária e terciária, ou seja, eu devo trabalhar a prevenção em todos os níveis de atenção, em todos os momentos. O meu paciente ele pode estar, por exemplo, lá na UTI, né, no seu momento longínquo ali do processo terapêutico, da trajetória terapêutica. Ainda assim, a gente vai trabalhar prevenindo que outros agravos não ocorram, tá? E aí, por fim, a ideia da fisioterapia enquanto núcleo de sentido que vai aí, associado com outras ciências, trabalhar aí com meios físicos para esse cuidado desse sujeito.
Então, essa é um pouco do caminho epistemológico que a gente vai trabalhar hoje aqui na aula. Então, começamos falando do sujeito, né? No caso da idosa que passa por esse processo de envelhecimento. É bem verdade e necessário a gente sempre caracterizar esse sujeito. Porque o idoso, diferente da criança, por exemplo, para a qual tudo é novidade, tudo é novo, muitas vezes essa abertura muito comum da criança, muitas vezes não ocorre com um sujeito idoso, porque ele já vem com a sua bagagem, com as suas cargas, com seus machucados, muitas vezes somatizados ali, né? Não só a nível físico, corpóreo, mas também cognitivo, emocional, e aí muitas vezes isso traz um novo desafio, que nos impõe um novo olhar em relação a esse sujeito. E aí é bem verdade que eu tenho que caracterizar, que contextualizar esse sujeito no seu meio. E aí pensar, obviamente, naquela dinâmica biopsicossocial, ou seja, não só nas dimensões corpóreas, biológicas, anatômicas e fisiológicas desse sujeito, mas pensar também, né, no seu processo emocional, psíquico, pensar no seu meio, na sua dinâmica social e, por que não falar, né, também nessa lógica energética, espiritual que compõe tudo isso que é o ser humano. Esse indivíduo aí, ele vai estar inserido em relações que são múltiplas, que são diversas, com uma alta complexidade, né? Muitas vezes se orienta a se trabalhar de forma mais simples com esse sujeito, mas essa forma que eu vou aqui abrir aspas e chamar de simples, por exemplo, na atenção básica, ela contempla toda a complexidade não só desse sujeito, mas também da assistência à saúde, nessa relação ambígua e dicotômica aí, do cuidado em saúde, da assistência à saúde. E aí, nessa lógica, nós somos obrigados a olhar para esse sujeito atentando para a sua integralidade. Então, ao olhar o sujeito idoso, a gente tem que compreender não só as suas vicissitudes, a sua idiosincrasia, né, não só as suas dores, mas tudo que compõe isso. Normalmente, talvez seja uma visão preconceituosa minha, eu ia chamar esse sujeito de poliqueixoso, o que não pode ser necessariamente uma grande verdade, né? Mas muitas vezes esse sujeito traz aí múltiplas queixas, né? Chega assim, doutor, eu tô com uma dor aqui, ó, né? Então dói tudo. E aí há questões que são inclusive para além dessas queixas clínicas. Muitas vezes a dor, o comprometimento, há um lugar interessante em estar nessa condição. Até porque quando dói, quando há algum agravo, eventualmente, com sorte, ou alguém para, me olha, me atende, me assiste, me dá atenção. Então, o lugar da doença é um lugar questionável, um lugar interessante, que algumas pessoas muitas vezes até buscam passar por ali para receber esse cuidado, para receber essa assistência. De qualquer modo, a minha fala ela vai no sentido de colocar esse sujeito num lugar especial, numa atenção que merece múltiplos olhares, múltiplas dimensões. Se nós fôssemos fazer um gráfico da nossa vida, eu representei ali, então, por exemplo, nesse gráfico eu tenho o eixo X, não sei se vocês conseguem perceber eu movimentando o cursor, mas no eixo X aqui eu coloco o elemento tempo, então posso dividir, por exemplo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e assim vai. E no eixo Y colocar o elemento função, que é a capacidade que eu tenho de desempenhar as minhas atividades, sejam elas atividades instrumentais ou atividades de vida diária, por exemplo. A minha capacidade de carregar um peso, a minha capacidade de correr, a minha capacidade de desempenhar um papel, né? Falar, por exemplo, né? E aí a gente vai perceber que
esse sujeito, essa idosa ou esse idoso, ele vai estar no momento da vida que há claramente um declínio funcional. Então eu posso colocar esse ótimo funcional, esse ápice aqui, a gente poderia combinar ali em torno dos 40 anos, tendo um relativo platô entre os 30 e os 50 anos. A partir disso, o que acontece é um declínio. Com sorte, esse declínio ele é um declínio progressivo, né? Que vai ali gradativamente diminuindo essa função. Porque quando isso não ocorre, esse gráfico, ao invés de cair com o tempo, ele tem uma queda abrupta, o que iria caracterizar o padecimento, a morte desse sujeito aí nesse processo. E aí a gente sempre brinca que envelhecer é a coisa mais linda, a melhor coisa que existe. O contrário disso seria morrer jovem, é o que definitivamente nós não queremos, né? Já que temos que plantar e colher os frutos aí dessa vida exitosa, especialmente. Como segundo núcleo de sentido, a gente fala sobre a queda enquanto problema, enquanto decorrência desse declínio funcional. Então, antes de pensar na queda em si, deve-se pensar na história, né? O que levou esse sujeito a cair com mais frequência, por exemplo, né? E aí a gente vai pensar, dentro daquele gráfico ali, no decréscimo funcional, que esse sujeito pode, ou melhor, ele com certeza vai ter um déficit no seu sistema muscular. Então, naturalmente, há uma sarcopenia, ou seja, uma perda de massa muscular, que deve ser controlada por nós, né? E aí a gente tem um grande problema, e aí sim é um grande problema, que a nossa sociedade ela é menos ativa, ela é menos funcional do que foi outrora. Então, muito provavelmente, os nossos pais, talvez os nossos avós, não sei a idade daquele que me assiste, mas provavelmente os nossos avós, os nossos tataravós, tinham uma vida muito mais ativa. Então, o controle remoto não era, né, não existia controle remoto, então a gente hoje senta no sofá e faz quase tudo ali com controle remoto, né? Não levanta nem para mudar o canal da televisão. Ia no mercado, ia na comadre ali a 1, 2 quadras, íamos a pé em outros tempos, né? Hoje não. Hoje vamos de carro, enfim, com toda a comodidade que a tecnologia pode nos oferecer, que tanto nos ajuda, mas nesse caso, nessas condições, deixa aí a desejar no que diz respeito a essa nossa capacidade de funcionar, de ser ativo, de ser atuante no mundo e operar o mundo de forma ativa, tá? Então, a gente tem que pensar nesses processos. E a queda nesse indivíduo, diferente de outro momento histórico, ela pode ser, normalmente mais deletéria. Eu acabei de falar sobre a sarcopenia. Esse sujeito vai viver naturalmente também uma osteopenia, uma diminuição da sua massa, da sua densidade óssea. E aí uma queda vai provocar, vai predispor a uma fratura. E aí sim uma fratura gera uma grande vulnerabilidade, cujo processo pós-lesão, pós-fratura, vai implicar na vida desse sujeito. Até porque uma fratura leva obrigatoriamente uma imobilidade, e a gente sabe que a síndrome da imobilidade vai ter mais desvantagens que vantagens para esse sujeito. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o repouso. O repouso, nós sabemos, ele mas já foi um remédio mais conhecido, mais divulgado. Mas como todo remédio, como toda prática terapêutica, a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, repouso em excesso, imobilidade em excesso faz mal e muito mal, né? Então, a gente tem que compreender a história que levou esse sujeito a cair, a essa queda, né? E por que essa queda foi eventualmente tão deletéria, tão nociva para esse sujeito. Citei o caso aqui da diminuição de massa muscular, da diminuição de massa óssea. Esses ambos presentes em um processo fisiológico normal.
A osteopenia, por exemplo, ela pode vir a piorar, gerando aí uma osteoporose, que já é um outro nível, um problema mais grave dessa diminuição, dessa perda dessa massa óssea aí, já caracterizando um processo patológico. E aí nós já falamos dessa queda nesse organismo. Eu coloquei queda entre aspas, porque muitas vezes o ato de cair, ele advém dessa diminuição, desse decréscimo biológico. E aí a gente entende muito claramente que tanto a estrutura, a anatomia desse sujeito, ela está alterada em função desse tempo, né? Não só essa diminuição tecidual que ocorre, há uma desidratação fisiológica também, que vai comprometer esse sujeito, o seu metabolismo como um todo. E aí não só a estrutura como a função ficam alteradas de modo a predispor esse sujeito, torná-lo mais vulnerável a um acidente, por exemplo, a uma queda. E a gente tem que caracterizar esse sujeito no seu contexto, né? Como é que está o ambiente desse sujeito. Muitas vezes essa casa tem obstáculos, como tapetes, enfim, entre outros, que vão predispor, facilitar aí esse sujeito para essa queda, para esse acidente. E aí, mais uma vez, é muito importante a gente focar sempre na vida real, na vida concreta desse sujeito aí, para que a gente consiga, de fato, assistir e envolvê-lo em um processo terapêutico, com certeza envolvendo aí a família também nesse processo, para tentar dar conta, melhorar não só a sua capacidade funcional, mas a sua qualidade de vida, envolvendo aí outros conceitos nessa prática de cuidado. Dentro desse problema, muitas vezes a gente tem que pensar também que esse sujeito que passa por um envelhecimento normal, ele é acometido de processos que vão caracterizar, vão denotar processos patológicos, né? A gente gosta de romper desde já aquele preconceito que fala que envelhecer equivale, ou envelhecer é adoecer. Isso não é verdade. Mas a gente brinca aqui, envelhecer não é adoecer. E aí, como diz o castelhano, né, o argentino, pero ayuda, mas ajuda. Então, ainda que envelhecer não denote o adoecimento, a gente entende muito claramente que me predispõe a determinados adoecimentos aí, a determinadas patologias. E aí há algumas síndromes biopsicossociais. A gente sabe que a grafia de biopsicossocial ela pode ser feita junta, mas a gente insiste em separar em campos, né? Separar o que está tudo junto, o que está tudo coeso aqui. E aí, enquanto algumas das grandes síndromes biopsicossociais, a gente pode citar a incapacidade cognitiva, que sem dúvida predispõe esse sujeito a agravos, a própria imobilidade, a instabilidade postural, a incontinência urinária e as várias iatrogenias que esse sujeito recebeu ao longo da sua vida, deixando o seu corpo ali mais machucado, né? Mais vulnerável a esse processo. Nós temos algumas outras síndromes que seriam, por exemplo, a insuficiência familiar, a indiferença e o isolamento social que esse sujeito é vítima e a institucionalização. Há inúmeros artigos científicos que vão muito claramente mostrar que o idoso institucionalizado, ou seja, que o idoso asilar, cai mais do que o idoso funcional. Ele cai mais do que o idoso que está aí na rua, trabalhando, cuidando do neto, enfim. Né? E aí há até uma incoerência que os nossos alunos apontam nas nossas aulas, aí, que, por exemplo, o idoso que está no asilo, ele parece mais cuidado, né? Revestido ali de um ambiente próprio para a sua vida. No entanto, esse idoso asilar, ele é mais comumente vítima dessa imobilidade, e aí isso o torna mais predisposto para quedas, para essa fraqueza fisiológica e funcional que acontece. E aí, dentro dessa lógica, a partir desse problema apresentado, desse déficit funcional desse idoso, vítima da queda, como é que a fisioterapia ela atua?
Primeiro, é notório nas várias profissões da área da saúde a necessidade dessa atenção integral, holística, global. Preferencialmente, claro, de forma humanizada, com respeito, com atenção a essa condição. E aí, a partir disso, a fisioterapia passa a adotar ações que vão prevenir os agravos, promover saúde, proteger e recuperar a saúde desse sujeito. E aí isso vai exigir, sem dúvida, a participação não só da equipe multiprofissional e interdisciplinar, e aí o fisioterapeuta aparece num cenário necessário de cuidado para esse sujeito. Eu lembro muito dessas camisetas de calouros que dizem assim: determinada profissão, só eu consigo fazer isso por você. Então, há práticas que a fisioterapia se mostra como indispensável para uma melhor qualidade de vida nesse sujeito, dentro dessa lógica de assistência, de cuidado, de trabalho com a motricidade, com a capacidade funcional desse sujeito, especialmente aqui a gente falando na prevenção de quedas. E aí, ao se basear nas condições psicofísicas e sociais, o fisioterapeuta ele se mostra capaz de atuar desde a atenção básica até a alta complexidade. Lembrando que as estratégias preventivas elas acontecem em todos esses níveis de atenção. E aí a fisioterapia passa a participar efetivamente na transformação social que se faz necessária à saúde, buscando promover, aperfeiçoar ou adaptar por meio de uma relação terapêutica o indivíduo a uma melhor qualidade de vida. É bem verdade que a gente vai atuar ali no estilo de vida, nos hábitos de vida, muitas vezes provocando mudanças nisso aí, para impactar nessa condição física, nessa hereditariedade, nesse processo fisiológico que está acontecendo. E aí o olhar da fisioterapia, ele se caracteriza por analisar então os padrões locomotores agregados a essa mecânica do movimento. Então eu tenho que perceber como é que está esse sujeito no seu meio, como é que ele está se locomovendo, como é que está o meio e como é que está esse sujeito nesse processo. Muitas vezes a gente vai sugerir aqui, como eu vou falar em outro momento, dispositivos auxiliares de marcha, algumas órteses que vão facilitar esse processo. Outras mudanças ambientais eventualmente serão necessárias para que possa auxiliar essa locomoção, essa ambientação desse sujeito nesse espaço. Por exemplo, uma cama eventualmente mais alta, tal como um vaso sanitário, um apoio em determinados lugares. Isso tudo vai me facilitar a me movimentar nesse espaço. Identificar aí também é necessário esses distúrbios sensório-motores e ou visomotores, né? Então, uma boa iluminação, né? Um bom trabalho proprioceptivo de equilíbrio é necessário para que eu entenda, compreenda o que levou esse sujeito a cair e quais são as estratégias para que ele caia menos, por exemplo, ou, com sorte, não ocorra esse acidente, não caia, né? Vamos também aí analisar o equilíbrio biomecânico dessas estruturas cinéticas funcionais. Então vamos trabalhar ali com alongamentos seletivos, alongando determinadas estruturas, bem como fortalecendo determinados músculos, né? A gente sempre fala, na verdade, no alongamento, no fortalecimento global, mas é bem verdade que algumas cadeias musculares terão uma certa prioridade nesse trabalho. E aí, por fim, realizar a análise antropométrica, o sinergismo e a capacitação ventilatória desse sujeito, as capacidades aeróbica, avaliar e quantificar as cadeias musculares concorrentes a esses desequilíbrios cinéticos funcionais. Eu vou aprofundar nesse conteúdo daqui a pouco e a gente vai falar um pouco melhor desse treinamento, por exemplo, aeróbico, que é tão necessário, né? Normalmente, quando a gente vai falar de quedas, a gente fica muito nessa lógica músculo-esquelética, quiçá neuromusculo-esquelética, mas a gente tem que entender que vários outros sistemas são importantes, né? Por exemplo, o sistema geniturinário, que vai estar bastante alterado nessa fase da vida, e aí muitas vezes uma urgência miccional, uma urgência
desse sistema, estou falando aqui do aparelho geniturinário, vai predispor esse sujeito a um risco, a sair rápido para fazer xixi, e aí, em função disso, em decorrência disso, cair e se machucar. Né? E aí, tudo isso que a gente está expondo aqui vai, de fato, colocar uma interrogação. Então, esse sujeito, ele está em um momento de vulnerabilidade? É um sujeito vulnerável? Como é que você pensa? Como é que você se posiciona disso ao discutir essas questões de vulnerabilidade? E aí, nessa lógica, já respondendo um pouco esse questionamento, a gente entende que a existência de um déficit ou perda da capacidade funcional, que, como eu já falei, é a capacidade de realizar as minhas atividades físicas, as minhas atividades mentais, necessárias aí para a manutenção das minhas atividades básicas e instrumentais. Né? Então, esse déficit, essa perda dessa capacidade, normalmente está associado com condições patológicas, como doenças articulares, algumas artropatias, doenças cardiovasculares, como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica, entre outras cardiopatias. Isso tudo vai acarretar uma fragilidade, eventualmente uma dependência e até uma institucionalização desse sujeito. Isso vai dar um risco aumentado de quedas, vai gerar problemas na minha mobilidade e, eventualmente, um desfecho deletério, como é o caso da morte. Né? Tudo isso traz complicações, gera cuidados de longa permanência e alto custo, de modo a deixar, de fato, esse sujeito em uma condição vulnerável, com uma necessidade de uma assistência, de um cuidado mais próximo. E aí falamos então da prevenção. Né? Os vários ditados, idoso gosta muito de dito popular, de ditado, né? E aí muito facilmente ele vai lembrar que mais vale prevenir que remediar. E aí nessa lógica a gente entende que o papel preventivo na fisioterapia ele deve sobrepujar o caráter reabilitatório. Né? Então, enquanto a fisioterapia, historicamente, vem com essa mentalidade normalmente mais voltada para a reabilitação, talvez o meio social ainda tenha um pouco dessa ideia, a gente entende que outras instâncias, outros tempos, outros momentos terapêuticos, dentro ali da trajetória terapêutica desse sujeito, é tão importante quanto, se não mais, né, dentro desse trabalho, dentro desse cenário de assistência em saúde. E aí tem um conceito que eu já trabalhei muito, e insistia muito para os meus alunos pesquisar e a gente fazer uma pesquisa bem substancial dentro desse conceito, que é o que eu chamei de poupança funcional. Como assim poupança funcional? Eu vou utilizar novamente o gráfico, não sei se você consegue observar o meu cursor aqui no gráfico. Então, vamos lembrar que a partir desse ápice, desse topo, que a gente comentou ali que está em torno dos 30 aos 50 anos, naturalmente, fisiologicamente, eu vou ter um declínio funcional, eu vou perder a função. Se porventura eu estivesse falando de dinheiro, então aqui no eixo Y eu ia colocar valores monetários. Então aqui eu tenho R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, até o que você conseguir acumular nesse momento ótimo da sua vida ali, que em tese seria ali entre os 40 anos provavelmente, né? E aí o que você sabe disso? A partir disso, você deixa de trabalhar ou passa a trabalhar menos. Né? Vamos colocar ali 50 anos, por exemplo. E aí você sabe que a sua renda, o que chega, é menor. No entanto, você começa a perder, a gastar mais. Então, a poupança funcional, qual é a ideia? Já que você sabe que você vai perder daqui para frente, eu não estou falando de perder dinheiro, né? Mas também estou falando de perder massa muscular, estou falando de perder massa óssea, estou falando de perder agilidade, coordenação motora, perder equilíbrio, né? Perder a habilidade de perceber esses estímulos externos. Então, os nossos aparelhos sensoriais já entram em desvantagem também.
Então, se eu for perder isso aqui, nada mais justo de que acumular muito durante o meu processo. Então, talvez as intervenções em prevenção em saúde visando o envelhecimento, elas devem acontecer nessa fase da minha vida, na fase de ascensão. Então, pensando eu, como eu vou perder muita massa muscular, que tal trabalhar o meu corpo ativamente para que eu adquira uma massa muscular bastante interessante, num nível bem interessante, para que quando eu vá perder, né, fazendo o gráfico aqui, né, de ascensão e queda, um gráfico muito simples nas sociedades, eventualmente até nas empresas, e muito mais comum na vida nossa, né? Ascensão e queda. Então, sabendo eu que eu vou perder, é interessante, é inteligente aumentar o mais alto possível essa aquisição. Eu estou dizendo de massa muscular, de massa óssea. Então, fazer atividades ao longo da minha vida que vai me gabaritar, me capacitar com uma boa quantidade desses tecidos, de modo que eu comece a perder, vá perdendo, mas eu vá sentir falta disso lá longe, né? Então, isso parece ser, de fato, bastante inteligente. Pois bem, e aí os modelos teóricos, eles vão nos mostrar que nós temos ali, nesse processo de envelhecimento, alicerçados na minha hereditariedade, na minha base genética, nós temos alguns fatores que vão interferir e envolver nisso. Então nós temos fatores ambientais, fatores psicossociais e os fatores extrínsecos, que são os estilos de vida, que eu já havia comentado na condição dos hábitos, né, de como eu opero a minha vida. Esses fatores extrínsecos são de longa forma e de larga maneira mais fáceis de serem mobilizados, de serem alterados, né? Então, esses vários fatores intervindo na minha condição hereditária vão denotar o meu processo de envelhecimento, tá? Esse processo, ele vai apresentar aí alterações não só a nível molecular, mas alterações celulares que vão compor ali a minha estrutura corporal, culminando aí em alterações funcionais, alterações fisiológicas. Então eu tenho ali uma estrutura comprometida e, obviamente, aí gerando uma função comprometida. Isso vai impactar na capacidade de manutenção do meu equilíbrio homeostático, né? Desse equilíbrio interno. Esse equilíbrio a gente pode até extrapolar por equilíbrio físico mesmo. A minha capacidade de estar numa mesma postura ali, na minha base de apoio e me manter equilibrado. E a gente sabe que um mesmo sujeito, nas suas várias fases de vida, ele vai responder de forma diferente a esses estímulos externos. Eu posso colocar aqui como estímulo externo, por exemplo, um empurrão. Não estou dizendo para que você empurre um idoso, né? Mas até assim, até pudera, já que para se trabalhar o equilíbrio, a gente vai promover desequilíbrios, né? Mas isso é uma brincadeirinha. Vamos lá. E aí, esse mesmo sujeito com 20 anos, ao ser empurrado, muitas vezes ele nem se mexe. Talvez esse mesmo sujeito com 40 anos, ao ser empurrado, ele já dá um passo para trás. Mas esse sujeito com 60, com 80, ao ser empurrado, isso numa mesma pressão, numa mesma carga, numa mesma intensidade de força, ele vai cair. Ou seja, a minha capacidade de responder a esses estímulos externos, ela vai diminuindo ao longo da minha vida. E aí isso me torna mais predisposto ao adoecimento, ao acontecimento de patologias, de doenças várias. Por isso que nós falamos que adoecer não é o melhor. Envelhecer não é adoecer, mas contribui, mas ajuda. E aí, nessa lógica, a classificação internacional da funcionalidade vai nos lembrar que nós temos esses fatores aí, que estão no alto desse gráfico,
a hereditariedade, os fatores ambientais e esse envelhecimento como um todo, enquanto processo amplo, isso vai caracterizar, ou melhor, vai predispor, né, esse sujeito para uma certa disfunção, esse déficit funcional, que pode até gerar uma deficiência. Isso tudo torna esse sujeito também predisposto a uma incapacidade. Então, a sua capacidade funcional pode até ser perdida aí. Eu já não consigo, eu já não sou capaz de atuar, de fazer esse determinado ato. E aí isso, de acordo com o CIF, essa classificação internacional de funcionalidade, vai nos dar uma restrição na participação, o que é para nós uma altíssima desvantagem social para esse sujeito, já que ele não consegue participar do seu meio, já não se sente útil, já não se sente partícipe desse processo, seja ele laboral ou familiar. E aí nós todos já conhecemos quão deletério isso é para a capacidade psíquica desse sujeito, para esse movimento emocional. Uma vez que eu não sou mais capaz, que eu não participo, que eu não sou útil para a sociedade, né? E aí isso definitivamente vai me machucar emocionalmente, né? Pois bem, e aí a partir disso tudo, a gente compreende que esse envelhecimento biológico, ele na verdade ele é inexorável, ele é dinâmico e é irreversível. Ou seja, não tem como fugir. A gente pode amenizar esse processo de envelhecimento, torná-lo mais, como eu posso falar, mais gostoso, mais prazeroso mesmo, mas é algo que não tem como fugir. A não ser que nós queiramos morrer jovens, que não é o caso definitivamente. E aí, esse envelhecimento biológico, ele vai sim se caracterizar por uma maior vulnerabilidade desse sujeito, não só às agressões internas, mas às agressões externas que a gente vai sofrer. Ou seja, eu fico mais suscetível a nível celular, tecidual e sistêmico, né? Ali os meus órgãos, aparelhos, sistemas, todos mais vulneráveis a esses agravos. E aí, de fato, nós sabemos que, tanto anatomicamente quanto fisiologicamente, esse organismo vai ter um déficit bastante claro, facilmente perceptível aí. Eu ia falar por nossos exames, mas enfim, o exame mais simples, né? Uma boa anamnese, você já percebe isso acontecendo. E aí isso coloca em xeque a diferença entre a senescência e a senilidade. A senescência é um envelhecimento normal, fisiológico, que tudo bem, ele está com uma caída, né? Mas isso não implica a ideia do idoso senil, que já é o idoso portador de um agravo, de um adoecimento, né? Pois bem, e aí falando desse agravo, desse adoecimento, a gente tem enquanto grande problema que vai predispor esse sujeito a essa queda, a imobilidade. Logo, você entende a partir de agora que a principal prevenção do idoso para que ele não caia, olha só que paradoxal, é justamente fazê-lo se movimentar. Aí tu poderia me dizer assim, poxa, mas se esse idoso se movimenta muito, ele não estaria mais predisposto a cair? Até poderia parecer que sim, mas na verdade não. Porque o idoso que se mobiliza, que se movimenta, ele deixa o seu corpo mais capaz de fazê-lo, de modo a estar menos predisposto a cair, né? Então, de verdade, de fato, a imobilidade é para nós um grande vilão. Ela se caracteriza como uma síndrome de degeneração fisiológica decorrente aí de uma redução da atividade e do descondicionamento. O condicionamento físico, eu falo muito isso com o coletivo da educação física, é algo bastante ingrato. Para a gente conseguir um condicionamento físico é um trabalho longo, mas para perder, muito rápido, né? Fica ali uma semana sem ir na academia, fica 2 semanas sem ir na academia. Poxa, a preguiça aí já se instala, né? E aí nós temos vários fatores que se relacionam a essa mobilidade. Por exemplo, a senso-percepção,
essa minha capacidade proprioceptiva de perceber o meu corpo no espaço, de perceber esses estímulos ambientais, a própria coordenação motora, o condicionamento físico, já falamos da importância dele, o estado cognitivo, bem como o estado geral de saúde. Esses fatores todos são importantíssimos para uma boa mobilidade, para que eu consiga atuar, operar no mundo e, a partir dessa atuação, atuar mais e melhor, né? E aí, diante desse comprometimento, dessa mobilidade, a gente tem que avaliar, né? Até porque, se eu não avalio, se eu não conheço, como é que eu vou intervir? E como é que eu vou saber o meu resultado a partir dessa intervenção? E aí, as questões que devem ser avaliadas dizem respeito à própria força muscular, à força desse indivíduo, bem como a sua resistência. Essa resistência a gente pode pensar ela não só no aparelho muscular, mas pensar também daqui a pouco de uma resistência cardiorrespiratória. E aí, a partir desses elementos dignos da avaliação, eu posso pensar as minhas estratégias de intervenção. Então, se eu constato uma diminuição de força, devo trabalhar, obviamente, esse fortalecimento. Vamos falar nisso daqui a pouquinho, nas várias propostas de fortalecimento. Pensar aí também na avaliação dessa amplitude de movimento, essa flexibilidade. Esse idoso quase sempre vai estar ali limitado, né? Ou seja, sua capacidade de se movimentar, essa amplitude de movimento, os graus ali dado pelo goniômetro nessa avaliação. Muitas vezes esse movimento vai estar em um nível menor. Avaliar esse equilíbrio, não só estático como dinâmico, e bem como a sensibilidade desse sujeito, né? Como é que está ali essa resposta, essa captação desses vários estímulos ali. Igualmente importante é avaliar a cognição, a marcha, a acuidade visual e auditiva e, obviamente, avaliar o contexto desse sujeito, avaliar o cuidador e como é que são os processos de cuidado desse sujeito no seu campo, né, no seu meio de vida. E aí a gente entende que a prevenção e o cuidado, eles se orientam a partir das necessidades do sujeito. Isso sempre, o sujeito como foco do meu trabalho. A partir dessa lógica, a gente percebe aí a necessidade de envolver, e aí talvez a palavra me veio na cabeça aqui, abraçar, né? Mas enfim, contemplar esse sujeito com várias estratégias de cuidado para conferir ali, né? Na verdade, devolver a ele tudo aquilo que ele produziu ao longo de sua vida. Então, garantir uma vida com qualidade, com respeito, com autonomia, né? Isso é muito importante. E aí, diante disso tudo, a gente tem um universo de práticas, de possibilidades do campo do cuidado. Eu iniciei falando aqui das práticas de fortalecimento. Sabemos que o exercício resistido ele é importantíssimo para a manutenção dessa capacidade muscular. Ao falar em exercício resistido, a gente pode pensar na resistência do próprio corpo mesmo. A própria resistência corpórea, do meu peso corporal, já é, muitas vezes, um meio interessante, suficiente para um trabalho. Eventualmente, a gente consegue colocar até cargas nesse trabalho, né? A musculação ela é muito interessante e bastante necessária. Utilizar a mecanoterapia aí, a boa e velha musculação. Embora muita gente não goste e acha enfadonho ali no exercício repetitivo, ali puxando um peso, né? Mas a gente sabe a importância de fazê-lo, especialmente nesse tempo, né? Nesse momento histórico que caracteriza aí o envelhecimento. Muitos dos meus idosos, eles vão questionar a necessidade de fazer a musculação. E aí eu vou lembrar, chamando a família para o trabalho, da necessidade desse idoso atuar mesmo, ser útil, né? Então alguém pode dizer assim, poxa professor, mas está falando que eu preciso colocar minha vozinha, minha mãezinha para trabalhar? Eu diria sim, claro. Todo mundo se sente
sente a necessidade de ser útil. Eu não estou dizendo para você explorar sua mãe, sua avó, né? Colocar ela para lavar a pia todo dia, por exemplo. Mas de vez em quando convidar, falar assim, mãe, vem cá, topa me ajudar aqui a limpar esse armário, por exemplo? Então aqui na sua altura, me ajuda a limpar esses livros, por exemplo, né? Passar um pano nos livros. Então olha só o exercício de pegar um determinado objeto, fazer ali, passar um paninho. Isso, obviamente, dentro de uma possibilidade normal, né? No nível, na postura dela, que ela não vai precisar, por exemplo, não faça, por favor, colocar a sua avó para subir uma escada e limpar o armário, os livros lá no alto, lá, né? Predispondo, por exemplo, a um risco, a um acidente. A questão não é essa. A questão é fazer com que esse sujeito se perceba, se sinta ainda útil, ainda participante da vida familiar, desse contexto social, né? Alguns vão dizer, mas minha mãe já lava, minha avózinha lava ruim o prato que ela quer lavar. Até porque muitas dessas, se desejando ser útil, elas querem. Falam, não, eu vou fazer. Conheço muitas dessas, né? Eu chamo das minhas donas Marias, tive muitas pacientes que chamavam Marias e gosto de usar isso como elemento de chamamento. Mas enfim, e aí o que eu digo para esse familiar? Deixa ela lavar. Quando ela for embora, quando ela for descansar, lava de novo, escondido de preferência, não fale mal do serviço dela. Mas, ou seja, tudo isso para dizer que o trabalho de fortalecimento ele é super necessário. O exercício resistido ele é muito necessário. Quando não com o peso do meu corpo, usando um peso mesmo, ali meio quilo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, que você pode usar. Quando isso eventualmente não é a primeira opção da família, colocar a vozinha na musculação, por exemplo, que ela opere a vida, que ela vá fazer algumas atuações ali que permitam ela utilizar o corpo dela, utilizar a musculatura dela para trabalhar, né? Então o trabalho de fortalecimento é imprescindível para prevenir as quedas. Ao falar em fortalecimento, obviamente eu estou pensando aqui no fortalecimento muscular, mas a gente pode pensar também na manutenção desses tecidos. Por exemplo, o tecido ósseo. Nós sabemos, inclusive, que a contração, a força que o músculo faz ali no periósteo, lá no osso, vai também contribuir para manter esse osso mineralizado. Então, trabalhar a força muscular me auxilia também na mineralização desse osso. Ou seja, diminuindo ali o agravo que a osteoporose vai dar. No que diz respeito às práticas de mobilidade e flexibilidade, nós temos ali as práticas manuais, que vão fazer ali as mobilizações intra-articulares. A gente vai lembrar que a articulação desse idoso está menos liquefeita, ou seja, o líquido sinovial ele não está mais tão líquido, tão lubrificante como foi outrora. Já está um líquido mais, talvez mais denso, né? E aí essa mobilidade vai garantir que esse líquido seja de fato liquefeito, né? Ele perca essa viscosidade, né? E aí, para além dessa articulação, eu estou falando aqui de uma dinâmica intra-articular, por exemplo, de uma mobilização intra-articular ou uma manipulação articular, mas também pensar não só na artrocinemática, mas na osteocinemática, garantir movimentos amplos, né, desse sujeito aí, trabalhando inclusive alongamentos globais que vão garantir uma boa motricidade para esse sujeito, né? Nós temos, por outro lado, ali também práticas de equilíbrio, coordenação e propriocepção. E aí há uma infinidade de propósitos que a gente pode fazer, né? Por exemplo, o uso da bola suíça, né? Aquela bola que o Pilates utiliza bastante, a Yoga utiliza bastante, né? Para que esse sujeito sentado ali, alvo ali, vítima de um certo desequilíbrio, ele possa se reequilibrar, né? Utilizar a sua dinâmica musculoesquelética para se manter ali o mais estável possível. E aí nós temos prancha de equilíbrio, disco de equilíbrio. Eu particularmente uso muito a chamada game terapia. Então são jogos utilizando a realidade virtual com os quais esse idoso vai se movimentar,
né? Eu tenho inclusive uma prancha na qual o idoso sobe em cima, né? E aí ele faz os exercícios ali nessa prancha e vê lá no monitor, lá no projetor, enfim, ele se locomovendo, ele se mexendo no decorrer do jogo, né? Então, por exemplo, há um jogo que é um esqui. Então, o sujeito ele desce uma montanha de neve e ali em cima dessa prancha de equilíbrio ali, trabalhando o seu sistema proprioceptivo, sua coordenação, enfim, todos esses elementos. Falei até da game terapia e já havia anunciado que iria fazer esse comentário sobre as tecnologias. Muitos idosos adoram, né, trabalhar com computador, com a tecnologia. Há alguns outros, poucos até, que vão ter uma certa resistência. Uma vez levei para casa de uma das minhas pacientes e ela, na verdade, ela pouco ou quase nem via novela. Eu falei, ô dona fulana, né, o nome dela, você não gosta nem de novela, tal? Todo mundo gosta de novela. Eu também não assistia na época, mas enfim. E aí ela foi uma das minhas pacientes cujo trabalho com a game terapia, com o videogame, foi legal, mas não teve aquela potencialidade toda que a gente consegue eventualmente. Muito rapidamente ela se cansava e está tudo bem, parávamos ali a nossa atividade. Mas de fato, tudo isso para dizer que o trabalho de equilíbrio, o treino de equilíbrio, a descarga de peso, o descarregar o peso, né? Essa percepção do seu corpo no espaço, ali, essa propriocepção, são trabalhos necessários para essa prevenção de queda. O treino de marcha é importantíssimo, muitas vezes atendendo os elementos da cinesioterapia. Lembra lá, a gente parte de um trabalho simples para um trabalho complexo, de uma cadeia cinética fechada para uma cadeia cinética aberta, né? De uma superfície estável para uma superfície instável. Eu já comentava com vocês ali no treino de equilíbrio, propriocepção e coordenação, já do uso de superfícies instáveis para que eu consiga recuperar essa estabilidade. Então, no treino de marcha, a gente vai utilizar os mesmos caminhos ali, né? E aí, eventualmente, inclusive nesse treino de marcha propriamente dito, a gente vai utilizar dispositivos auxiliares de marcha, como é o caso das barras paralelas, do andador, da bengala, né? Hoje, nessa sociedade nossa, muitas vezes, alguns dos idosos entendem esses dispositivos auxiliares como algo deletério, como algo feio. Mas eu brinco com eles, digo assim, não, poxa, uma senhora garbosa, né, charmosa, bonita, elegante, uma bengala, por exemplo, vai ser lindo, vai ser fino. Até eu queria usar uma bengala, eu digo assim para elas, né? Então, percebam como que o tempo as coisas vão mudando, né? Antigamente uma bengala era algo bonito, um sinônimo até de status, né? Mas hoje alguns entendem que se adotar um dispositivo desse, uma bengala, um andador, alguma coisa assim, ou uma cadeira de rodas, por exemplo, ele vai inclusive ficar nesse dispositivo, vai piorar a sua condição, o que não é necessariamente verdade, né? Bem, há de se falar hoje no chamado treino funcional. Então, trabalhar com esse sujeito para que os exercícios que a gente vai realizar sejam exercícios funcionais. Então, uma pergunta clássica que a fisioterapia faz o que a senhora fazia, gostava de fazer e não está conseguindo fazer agora, né? Então, interessante isso, saber o que esse sujeito quer fazer, onde que ele quer chegar, para que a gente perceba aí como é que trabalhar, né? Numa dessas perguntas, uma senhora muito gentil, muito amorosa, já infelizmente falecida, era mãe de uma vereadora aqui de Goiânia, ela me respondeu assim, fazer comida para o meu marido. Eu quase chorei na hora, entendeu? Eu falei, nossa, eu quero uma mulher assim, né? Então perceba que o desejo dela era ter a capacidade de fazer uma comidinha gostosa. Então trabalhávamos isso, né? Então o que fazíamos? A descarga de peso, muitas vezes apoiada ali na pia, né? Então ficávamos ali paradinho, descarregando peso, né? A mobilização ali em uma bancada,
né? Então, para ajudar um pouco na dinâmica a cuidar da família. Então, perceba que o ato de cuidar é super importante para esse sujeito, né? Então, ser ativo, ser atuante é muito, muito, muito importante, né? Bem, por fim, a gente tem ali o cuidado ambiental, já falamos, né? Usar alguns dispositivos que possam facilitar apoios, barras, elevar uma cadeira, por exemplo, um sofá, alguma coisa para que seja mais fácil sentar e levantar, por exemplo, dessa cadeira. O uso de tapetes, eventualmente até tirar o tapete, a grande verdade é essa, né? Mas quando for colocar o tapete, aqueles tapetes fixos, né? Que não escorregam muito facilmente. E temos ainda os colegas da terapia ocupacional, irmãos primos, né, irmãos gêmeos ali da fisioterapia, que vão desenvolver um trabalho belíssimo aí também com treinos funcionais, com treinos que possam auxiliar esse sujeito na sua dinâmica de vida, tá? Bem, e aí falamos, para além desses itens todos que vão compor um treino preventivo nesse paciente idoso, a gente tem que lembrar dessa importância da integralidade, desse olhar holístico. Então, pensar num treino cardiorrespiratório, e aí nós temos a boa e velha caminhada, né? A hidroterapia ou hidroginástica é fantástico para esse sujeito, né? A natação, fantástico para isso. A bicicleta, que seja bicicleta estacionária, por exemplo, então isso vai garantir um bom recurso aí para esse trabalho cardiorrespiratório. A postura desse sujeito deve ser trabalhada, e eu sempre digo, você não precisa fazer RPG, Reeducação Postural Global, para reeducar a postura de um paciente. Todo fisioterapeuta, obrigatoriamente, tem que saber reeducar a postura dos seus pacientes. Se fizer o curso do Sulchá, por exemplo, que é o principal, né, do RPG, melhor ainda. Mas nós todos somos capacitados, habilitados para reeducar a postura desse paciente. Na pior das hipóteses, fortalecer o que está fraco, alongar o que está encurtado, né? Utilizar ainda o lúdico, a brincadeira, dei como exemplo aí a game terapia, utilizar os treinos funcionais. A estética sempre esteve e está muito na moda, então a gente está envelhecendo, muitos de nós estamos nos preparando para esse envelhecimento e estamos gozando a nossa vida. Então, ao final da nossa vida, a gente quer viajar, quer curtir, por que não dizer quer namorar? Estou falando aí da sexualidade no próximo item, que é um elemento que deve ser trabalhado, né? A gente até brinca que a pílula azul deu até um novo índice aí, né? Muitas vezes esses idosos estão sendo acometidos aí de doenças sexualmente transmissíveis também, né? Então a estética muito importante, a sexualidade muito importante e sempre o envolvimento da família nesse contexto de cuidado, né? A gente veio de uma época que muitas vezes alguns colocavam ali os avós, os pais no quartinho do fundo, né? E ficava um pouco esquecido ali, dando pouco trabalho. Mas a ideia é trazer esse sujeito para a atuação mesmo, né? Isso muitas vezes ocorre, sobretudo em famílias mais pobres, quando esse sujeito idoso, ele na verdade ele passa a ser o principal da família, né? Cuidando dos netos, enfim. Mas esse já é um outro cenário dos múltiplos cenários de cuidado que a gente tem nos múltiplos cenários sociais que compõem a nossa realidade e a nossa cultura. E aí a gente percebe mais uma vez que essa idade cronológica ela não tem uma consequência individual propriamente dita. Eu digo isso porque uma senhora com 70 anos pode ser garbosa, elegante, superativa, enquanto uma outra com os mesmos 70 anos possa estar acamada, com uma capacidade funcional em alta desvantagem nos níveis de participação, de atividade social, né? No entanto, essa idade cronológica ela é fundamental para o nosso planejamento das ações, especialmente em nível coletivo, especialmente falando ali no SUS, nas estratégias de atenção à saúde. Essa idade cronológica ela deve ser diferenciada da idade biológica, né? Da idade funcional e da idade psíquica. Ambas podem ser independentes.
Então, o meu corpo pode ter uma idade diferente do tempo que passou. A minha autonomia e a minha independência pode ser diferente do tempo que passou. Bem como o meu amadurecimento emocional, ele pode e muitas vezes é diferente do tempo, né? É comum, é preferível, é bem-vindo que esse idoso, mesmo diminuindo a função, perdendo força, ele fique mais sábio, ou seja, mais amadurecido, emocionalmente mais estável. Por exemplo, uma das minhas pacientes mais velhas, ali quase centenária, essa também, uma das Donas Marias, certa feita ela me disse que num casamento de uma neta, enfim, ou talvez até mais, ela dizendo que começou a chover no casamento. E aí todo mundo praguejando, indo para uma área coberta, o casamento era numa área aberta, ela pegou o andadorzinho dela, foi feliz da vida, né? Então, tanta chuva, tanto casamento, então para ela estava legal, estava feliz, estava um dia maravilhoso. Ou seja, a forma como eu opero, como eu respondo a esses agravos todos, fisiologicamente é de um jeito, emocionalmente é de outro. E tomara que a gente consiga emocionalmente e fisicamente responder de forma adequada, né? E aí tudo isso, essas formas de resposta representam então conquistas individuais e, portanto, difíceis de serem mensuradas coletivamente. E aí, por fim, a gente entende que a idade cronológica... esse foi o mesmo slide, né? Tudo isso que a gente entendeu. Então, já chegando então ao fim, eu agradeço aqui o tempo, a disponibilidade de estudar, de me escutar sobre esse conteúdo, a intenção de olhar para esse sujeito, isso é muito importante. A nossa sociedade precisa muito disso, somos muito carentes dessa atenção, né? Há outras sociedades, as sociedades orientais, por exemplo, né, japonesas, chineses, eles têm um olhar mais respeitoso para com esses sujeitos. O estímulo à atividade é muito grande, sobretudo nessas sociedades. Eu tive o prazer de estudar na China, então lá cedo a gente saía para trabalhar, nos parques, nas praças, os idosos fazendo o seu Tai Chi Chuan, fazendo o seu exercício ali para cuidar desse corpo. Então, de fato, é um campo necessário, importante, que devemos empreender aí energia para que a gente consiga fazer mais e melhor para conosco, né, para com esses sujeitos. Então, agradeço. A minha dica final é: movimente-se sempre, oriente a movimentação, que esses sujeitos possam atuar, ser ativos, tá bom? Desejo aí um bom trabalho